Caros amigos, queridas companheiras, companheiros que nos ouvem pela internet, tenhamos todos um excelente dia. Eu rogo a Jesus, o Mestre por excelência, envolva cada um de nós e nos mantenha em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu. Quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem. Apenas passou pela vida, não viveu. Inicio as nossas reflexões desta manhã com os versos do poeta romântico carioca Francisco Otaviano, quando ele, muito bem, na sua proposta, enunciou uma nova roupagem sobre a dor. Fez uma releitura dos processos da dor na vida de cada um de nós, ao enunciar que passar pela vida é passar pelos processos dolorosos, não vendo na dor uma apologia, algo que nós nos entregamos inermes, de uma forma sem qualquer tipo de resistência, mas enxergando a dor, a dificuldade, a aflição, como um processo redentor, como um processo purificador das nossas vidas, como um processo que irá nos levar a patamares melhores, a patamares maiores. Daí o poeta carioca houve por bem dizer que quem passou pela vida e não sofreu, não viveu. Apenas passou pela vida, foi um espectro de homem. E o que ele quis dizer aos nossos corações ao enunciar esses versos? Na verdade, ele remontou ao mestre de cada um de nós, que há 2000 anos, quando subiu no monte, na Palestina, no antigo Israel, enunciou o sermão das bem-aventuranças. E logo na segunda bem-aventurança, ao abrir a sua boca, ele disse assim: bem-aventurados os aflitos, ou bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. E o que o Mestre Jesus quis nos dizer com essa proposta? O que o Mestre Jesus quis dizer àqueles corações aflitos que o procuravam naquela época? Eram corações das mais variadas dores, eram endemoniados, eram pessoas que não andavam, eram pessoas padecendo as mais variadas dificuldades. E vejamos nos dias de hoje, se igualmente não temos, os mais variados tipos de perturbações, de dores e de aflições. Como entender a proposta de Jesus? Como entender a proposta do poeta Francisco Otaviano, fazendo uma releitura do processo da dor, fazendo uma releitura do processo da aflição na vida de cada um de nós? A doutrina espírita, este Consolador prometido, nos ensina a fazer essa releitura quando vem no livro Céu e Inferno, enunciando o Código Penal da vida futura e nos diz que toda a aflição é inerente a uma imperfeição. Toda dor é inerente a um processo de erro nosso. Daí então, consequentemente, se estamos sofrendo, se estamos aflitos, é porque num determinado momento da nossa existência, seja em momento atual, seja no momento pregresso, nós erramos. E se hoje nós nos afligimos, é porque nós estamos reparando, é porque nós estamos volvendo ao caminho do acerto, é porque nós estamos nos corrigindo, é porque nós estamos nos limpando. Veja então que Jesus não faz uma apologia ao sofrimento, mas coloca para cada um de nós que se existe a dor, existe o erro. E aqueles que passam pela dor de uma forma resignada, de uma forma estoica, de uma forma resistente e com muita fé, conseguem tirar da dor um mecanismo redentor. Na manhã de hoje, então, nós vamos perpassar esses caminhos da dor, mas, sobretudo, sobre a proposta do Cristo Consolador, vamos tentar enxergar a dor
como uma ponte, não como um processo de desespero na vida de cada um de nós. Porque quando nos deparamos com os processos de dor nos dias atuais, naturalmente nos entregamos ao desespero. Naturalmente as lágrimas teimam em rolar. Naturalmente nos entregamos às reclamações, às críticas, ao desespero perante a vida, muitas vezes perdendo a alegria, perdendo o entusiasmo de viver. Mas quando Jesus nos fala, nos propõe no Sermão do Monte, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem, Ele está nos deixando uma esperança. Ele está utilizando a dor como um processo de ponte para que nós cheguemos a dias melhores. Para que nós tenhamos o entendimento de ver nos processos dolorosos algo que vai nos libertar. E poderíamos tirar os mais variados exemplos, por exemplo, o diamante. Conhecemos o diamante como a pedra mais valiosa, a pedra que corta, que risca todas as outras, a pedra que brilha. Mas já pararam para pensar como o diamante ele é extraído do seio da terra? Extraído de uma forma bruta, extraído de uma forma enegrecida. E é através dos mais variados polimentos que esse diamante vem a brilhar. Na vida de cada um de nós, então, não é diferente. Passamos pelos mais variados polimentos, e esses polimentos se chamam aflições, para que nós possamos brilhar. Diz-nos uma outra benfeitora chamada Sheila, que é do conhecimento de todos vocês, acredito, que a pedra recebe do martelo que é estilhaça o burilamento para que possa brilhar. Daí, nos dias da nossa existência, estamos recebendo as marteladas das aflições, porque remanescem em nós as imperfeições, para que podemos brilhar, para que podemos enxergar o reino de Deus que existe em cada um de nós e apararmos as nossas arestas rumo aos dias que Cristo nos reservou. Daí, bem-aventurados os que sofrem. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, porque estes estão se libertando. Mas logo no capítulo subsequente, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, vem a proposta magistral, quando nos fala do Cristo Consolador. Porque se todos nós estamos sofrendo, e na verdade somos 7 bilhões e meio de criaturas no mundo, são 7 bilhões e meio de criaturas que sofrem. Eu poderia perguntar a cada um de vocês nessa manhã ensolarada de domingo, há alguém aqui que não passa por um mecanismo de dor? Se tiver, levante o braço. Não vai existir ninguém. Porque na vida de cada um de nós, nós encontramos os mais variados tipos de dor, os mais variados tipos de sofrimento. Mas enxergamos esse Cristo Consolador, trazido pela veneranda doutrina espírita, esta ponte, este esclarecimento, este consolo, para que possamos nos libertar e seguir em frente. Passamos a enxergar a dor como algo que nos redime e não perdemos a nossa paz, e não perdemos a nossa esperança, e não perdemos a nossa alegria de viver. Sabemos que essas dores, que essas aflições, elas possuem 2 tipos. São aflições oriundas da vida presente e são aflições oriundas da vida passada. Mas o que é mais importante nós percebermos é que sejam aflições oriundas da vida presente ou aflições oriundas da vida passada, nós temos ao nosso lado um grande amigo, Jesus de Nazaré. Um grande amigo que nos prometeu um consolador prometido, o Espiritismo, que ficaria conosco todos os dias. Não por acaso a página que iniciou as nossas conversas, todos estavam prestando atenção?
Uma promessa de Jesus estampada no livro Palavras de Vida Eterna, pelo benfeitor Emmanuel, quando ele coloca Jesus, que estaria conosco todos os dias. E eu poderia dizer a vocês, de uma forma ainda mais intensa, todos os minutos. Então teremos dores, porque elas são pontes, elas são mecanismos redentores, mas estaremos com Jesus ao nosso lado. Ele que nos disse no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15, já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos, porque tudo que recebi do Pai vos tenho dado a conhecer. Então contemos com esse amigo em todos os dias da nossa existência. E que esse amigo, está dando um eco, né? Essa voz já não é muito boa, imagine com esse eco. Mas vamos em frente. Contemos com esse amigo em todos os dias da nossa existência, porque ele nos esclarece, ele nos ajuda a seguir em frente. E para que nós possamos entender esse amigo, essa proposta da veneranda doutrina espírita, este Consolador prometido, esse Cristo Consolador, que é a nossa proposta para o dia de hoje, para as reflexões desse dia que se inicia, eu quero lhes propor uma história real, ocorrida em Salvador, de uma família que era muito próxima de Valdo Pereira Franco, e que um dia, já numa madrugada, foi consultar-se com ele. Porque Divaldo costumava atender até bem cedo do dia seguinte. E às 2:30 da madrugada, chega um pai com uma filha numa camisa de força e diz assim: o senhor é Divaldo Pereira Franco? Sim, sou eu. O que se passa, meu irmão? A minha filha está desenganada pelos médicos. Os psiquiatras disseram que ela tem um caso de esquizofrenia e que ela não tem cura. Os médicos mandaram, leva lá no Divaldo, porque nós não conseguimos dar jeito mais. E Divaldo riu e disse assim: quer dizer que vem no Espiritismo só quando não tem no mundo nenhum tipo de proposta mais. Mas traga a menina, porque eu não faço nada, quem faz é Jesus. Ele é o Cristo Consolador. Ele é que agirá através de minha pessoa ou dos benfeitores que aqui se fazem presente. E quando a menina, que tinha 16 anos de idade, começou a se aproximar, Divaldo percebeu que na sua tessitura espiritual, acoplada ao seu perispírito, havia uma entidade que a obsidiava. E ele disse assim: tire a camisa de força dela. E o pai: nunca. Se eu tirar a camisa de força dela, ela agredirá a você, a mim, e esses 2 seguranças que eu trouxe para poder manter a ordem no recinto. E Divaldo, olha, quando você vai ao consultório médico, ele manda colocar a camisa de força. Aqui, quem dá as ordens é Jesus. E eu estou recebendo, por intermédio dos amigos espirituais, o aconselhamento para que a camisa de força seja tirada. Os seguranças foram lá, retiraram a camisa de força e se esconderam. A menina foi correndo em direção a Divaldo Pereira Franco, já com a mão nessa posição para agredi-lo. E Divaldo passou a conversar não com ela, mas com o espírito que estava acoplado a ela. E disse assim: meu irmão. E o pai de longe gritou: Divaldo, é menina. Tem 16 anos, não é um rapaz. 2:30 da manhã você deve estar assim sem dormir, não deve estar conhecendo. Meu irmão, por favor, agora fique quieto. Eu sei o que eu estou fazendo. E ele disse ao espírito: meu irmão, por que você está fazendo isso com uma menina de 16 anos? E o espírito, percebendo que Divaldo registrava, disse: eu estou fazendo isso com ela porque eu odeio o pai dela. E eu quero matar-lhe usando ela como instrumento. Mas por que você quer matar o pai dela? Porque ele é meu padrinho.
e ele é uma pessoa muito ruim. Conte-me essa história. Edivaldo pediu ao pai da menina, pediu aos seguranças para que se retirassem do recinto e começou a conversar com o espírito. Eu sou o afilhado dele. Quando eu desencarnei, quando a minha mãe desencarnou, eu devia contar cerca de 13 anos de idade. E ele prometeu à minha mãe que cuidaria de mim, que me daria educação, que me daria tudo o que eu necessitasse para uma vida digna, para crescer, para estudar, para depois ter uma profissão. E não foi isso que ele fez? Não, senhor Divaldo. E o que ele fez? Ele me empregou na padaria dele, ele é um padeiro, e nunca me pagou um salário sequer. Ah, mas é mesmo? É. E também nunca me comprou um livro. E também nunca me levou à escola. Eu trabalhava das 5 da manhã às 23 horas da noite. Ele fazia isso tudo contigo? Fazia. E como você se relacionava com ele? Eu comecei a ter para com ele um ódio. Mas tanto ódio, que uma noite ele me fez trabalhar virando o dia à noite. E no quarto onde eu dormia, havia uma goteira. E aquilo foi me dando tanta raiva. Eu acho que eu peguei alguma espécie de doença. E eu fiquei doente por alguns dias. E no final de semana seguinte, eu já com bastante febre, eu fui pensando na raiva que eu tinha dele. Eu adormeci. E depois não me lembrei mais. Estava o espírito contando a Divaldo Pereira Franco do seu processo de desencarnação. Porque nós, muitas vezes, não nos damos conta da forma como desencarnamos. Ele desencarnou, entrou num processo de perturbação, não se dava conta dele mais, não se dava conta do tempo que havia passado. Conte-me mais agora. E ele contou. Após passados, eu não sei quanto tempo, eu já não estava mais num corpo de carne. Eu era uma sombra que vagava pelo espaço. E eu me vi na sala dele, já com a filha dele, e eu quis ir em direção dele para bater-lhe, para surrar-lhe e para dizer o quanto eu o odiava. E você fez isso? Não, eu não fiz. Porque eu descobri que quando eu dava um soco, passava direto. E quando eu gritava palavrões ao seu ouvido, ele não escutava. Mas eu percebi que a sua menina, a sua filha, registrava. Então eu fui em direção a ela e disse os mais variados palavrões. E ela, registrando os meus palavrões, começou a falar alto, começou a gritar. E ele, minha filha, o que se passa? Por que você está gritando? Por que você está falando essas palavras? Você é uma menina tão jovem, tão ingênua. E eu vendo que ela registrava os meus palavrões, eu falei com ela, bate nele, surre-o, monte em cima dele. E ela foi. Ela agrediu o seu pai. Ela unhou, puxou o cabelo, que o seu pai, sem saber o que fazer, levou-lhe para uma clínica psiquiátrica. Ela ficou internada. Foi feito com ela os mais variados tratamentos. Ela não se recuperou até hoje. E os médicos já a desenganaram. Mas tudo isso você fez, meu amigo. Onde você quer chegar? Eu quero trazer-lhe para o lado de cá. Quando ele se suicidar, porque eu vou levá-lo ao suicídio, eu vou utilizar a sua filha para que ele se suicide. Eu hei de fazer a minha vingança tete a tete. Eu hei de lhe dizer tudo que ele me roubou, os meus dias, a minha educação, tudo que ele prometeu à minha mãe. E Divaldo, olhando para ele, disse assim, você está sem paz. Você não é feliz vingando-se. Você está perdendo tempo na sua vida, prejudicando uma menina de 16 anos. Você não consegue ter qualquer dia de tranquilidade. Já pensou nisso? Eu não tenho paz, é verdade. Mas eu hei de tirar a paz dele. Não, ninguém tira a paz de ninguém.
Deus sabe daqueles que erraram e os que erraram vão ter que se reaver com o seu erro. Mas nós não podemos cobrar a quem quer que seja. Renegue a essa vingança e aprenda a ser feliz. Aprenda a ter paz. Há quanto tempo você não vê a sua mãe, meu filho? Minha mãe morreu, eu tinha 13 anos. E Divaldo depreendeu que haviam se passado 13 anos, porque ele agora contava, se estivesse vivo na terra, 26 anos. Todo esse tempo sem ver a sua mãe. E você gosta dela? Eu a amo mais do que tudo. Foi quando ela morreu e me entregou para esse cafajeste que a minha vida perdeu completamente o sentido. Pois eu te digo, naquele momento, Divaldo já registrava a mãezinha dele que estava chegando. Ela está aqui. Onde? Ela está ao seu lado. E ela agora está te abraçando. Mas eu não a vejo. Nós só conseguimos ver os bons espíritos, os espíritos que nos amam, quando nós deixamos de ter ódio. Quando nós nos propomos a aceitar o Cristo que nos consola, a mudar as nossas atitudes e a fazer o bem. Você quer vê-la? É o que eu mais quero. Ele começou a chorar. Renegue a vingança. Aceite a proposta de Jesus no seu coração. Passe a frequentar a nossa casa. Nós temos um ambiente psíquico aqui na nossa casa, onde você vai poder ser educado por nobres benfeitores. Você aceita? Eu quero mais do que tudo ver a minha mãe. Eu aceito. E quando ele disse que aceitava, a sua mãe tornou-se visível a ele. Ele começou a chorar. Ambos se abraçaram profusamente. E um caso terrível de obsessão estava por encerrar-se. Naquele instante, a menina, já sem a influência do seu obsessor, gritou: papai! E ele veio correndo: Divaldo, o que se passou? A minha filha está boa. Há quanto tempo ela não grita papai? Há quanto tempo ela não vem ao meu encontro de uma forma tão enternecida? O que o Senhor fez? Os psiquiatras tinham razão. Você a libertou. Não, quem libertou-a foi Jesus. Mas agora estamos iniciando um processo. Tome aqui o livro dos Espíritos. Estude-o. Estude junto com ela. Faça o culto do Evangelho no lar. Comece a vir à nossa casa para tomar os passes. Comece a fazer parte de um trabalho assistencial para vincular-se aos benfeitores. Porque o Cristo Consolador te chamou pelo mecanismo da dor, mas para que você permaneça em Cristo e não encontre a dor novamente, é preciso que você agora faça a sua parte. E qual é a minha parte? Estude o Espiritismo, que hoje é uma proposta redentora na sua vida. Faça o bem. Na nossa casa há múltiplas atividades. E esse mal não acometerá a sua família novamente. E a minha filha? Deixe-a frequentar inicialmente a nossa mocidade. Quando o tempo passar, os benfeitores dirão o que há de ser melhor. O tempo passou. A menina tornou-se uma excelente médium, porque inicialmente ela registrava os obsessores, o obsessor do seu pai. Começou a desenvolver-se e os benfeitores da Mansão do Caminho a chamaram para tornar-se médium da casa. Um dia, ela foi até Divaldo Pereira Franco e perguntou assim: tio, médium pode namorar? E Divaldo, olhando para ela, disse assim: minha filha, médium é uma pessoa no mundo. Médium não só pode namorar, como pode casar, como pode sair, mas olhe lá, namore como antigamente. Não é esse namoro que vai, encontrou e foi, e vocês me entenderam muito bem. Namore do tempo antigo, de sair junto, de pegar na mão, de ver um filme. Conheça a pessoa, converse com ela, traga o seu namorado para a Mansão do Caminho. Ah, então você consente, tio? Mas é claro que eu consinto. Começaram a namorar. Passaram-se alguns anos e ela foi a Divaldo Pereira Franco uma vez mais e perguntou: tio, o que foi, minha filha? É o meu namorado. Ele quer se casar comigo.
traga ele primeiro para que eu possa dar uma psicospada. André Luiz fala no Psicoscópio, no livro Missionários da Luz, para que eu dê uma verificada nas intenções dele. E ela levou o namorado, Edivaldo, minha filha pode casar. Esse é gente boa. Ele estava fazendo faculdade de engenharia, era um menino trabalhador. Tio, primeiro eu tenho que convencer o meu pai, porque nós somos muito moços, tio. Marque um café na sua casa. Marcaram um café sábado na casa de Edivaldo e foram ambos. Quando o rapaz tremia as pernas, tremia as mãos, começava a falar, porque antigamente se falava com reverência. Excelentíssimo senhor, pai da minha nobre namorada. Edivaldo, não, meu filho, não é assim. Você tem que dizer assim, rápido e rasteiro. Você me dá a mão da sua filha em casamento e eu já vou responder por ele. Está consentido. Mas você está dando a mão da minha filha em casamento? Mas o que é isso, Edivaldo? Nós somos amigos, mas eu não te dei essas liberdades. Você quer que a sua filha fique para o Caritó? Você quer que ela não case? Lógico, num tom de brincadeira. Ele é um bom rapaz. Deixe ambos se casar. E se casaram. Passaram-se os tempos. Um dia, ela já estava trabalhando na mesma reunião mediúnica de Edivaldo Pereira Franco. Aquele espírito que se chamava Celso. A menina se chamava Cibele. Ele apareceu em espírito na reunião mediúnica e disse assim a Edivaldo: eu vou reencarnar. Eu vou reencarnar. Mas veio cantando. Edivaldo perguntou: é mesmo? E por quem? Ele apontou assim, ó, por ela. Que coisa boa. Como o Cristo Consolador, como o Espiritismo conserta todas as coisas. A menina chegou a Edivaldo na semana seguinte e disse: tio, eu tenho uma novidade para te contar. Edivaldo, você está grávida. Como que você sabe? Eu acabei de fazer o exame, foi do exame de sangue. Ah, um passarinho me contou. E vai ser menino. Ah, mas foram os espíritos que te contaram. Não, foi outro passarinho. Um me contou de um lado, outro me contou do outro. Vai ser um menino. Pois é. E o menino nasceu. Sabem que horas? 2h30 da madrugada. A mesma hora que anos atrás chegaram o pai e a filha da mansão do caminho, ela esquizofrênica e o pai sem saber o que fazer. E 2h30 da madrugada, o avô, agora avô, toma do telefone e liga para Edivaldo: venha correndo ao hospital. Meu filho, o que está acontecendo? Eu ainda estou atendendo. O meu neto vai nascer. Aliás, ele já nasceu. E ele é a minha cara. Porque avô é assim. Olha para aquele pedacinho de gente. É porque o nariz é meu. É porque a boca é da avó. Mas sempre acha que é parecido com ele. Quando a minha filha nasceu, então, eu olhava, via a cara da Gabriele. Mas para não me fazer de rogada, eu disse assim: os cílios são meus. Olha que cílios enormes. Mas o avô foi até o hospital. E chegando lá, Edivaldo foi até o hospital. Chegando lá, o avô encostou nele e disse assim: é bonito esse menino, não é? Ah, mas ele é lindo. Você não acha que ele é a reencarnação de algum dos apóstolos do Cristo? Eu olho para ele e eu vejo João Evangelista. Mas nós que somos espíritas, você me deu o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Será que não é André Luiz que está voltando? Será que não é nenhum missionário do bem? Edivaldo é um grande missionário, que ajudará muito a você e a sua família a seguirem pelos caminhos de Jesus. E o menino começou a crescer. E o avô adorava aquele menino. Um dia, terminada a reunião na mansão do caminho, ele chegou a Edivaldo e disse assim: Edivaldo, eu resolvi fazer uma caderneta de poupança para o meu neto. Vou colocar a importância X. E Edivaldo pensou assim: ficou 13 anos sem pagar, não deu os livros, não colocou no colégio, é pouco. Vou colocar 2 vezes mais.
É muito pouco. É o seu neto, é um varão, é a sua cara. Então vou colocar 5 vezes mais. É muito pouco. Bote 10 vezes o valor dessa quantia. Mas, Divaldo, isso é uma fortuna. É o seu neto. Você acha que não vale a pena? Ele colocou 10 vezes. O menino já nasceu rico. O tempo passou um pouco mais. E o avô, no final de uma reunião, disse assim: mas esse menino, Divaldo, o que tem esse menino? Eu acho que ele não é a reencarnação de nenhum discípulo de Jesus, porque toda vez que eu chego em casa, ele vem e me dá um bico na canela. Deve ser um jogador de futebol. Parece que ele não gosta de mim, mas vai aprender a gostar. Tenha resistência. O menino cresceu e ele próprio, lembrando-se, ainda que instintivamente, porque nós nos lembramos das nossas vidas passadas, não claramente, mas instintivamente, ele chegou: tio, eu não gosto do meu avô. Edivaldo, mas aprenda a gostar, porque ele fez tudo por você, ele te ama. E os dois aprenderam a se gostar, aprenderam a se amar. E uma história de dor, a dor de uma filha esquizofrênica, a dor de um pai que sofria, a dor de um espírito perturbado no plano espiritual, pela proposta espírita, pela proposta do Cristo Consolador, ambos ganharam a paz. E nós nos lembramos de Jesus: no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, porque eu estarei convosco. Que proposta! Ver a dor como um processo redentor. E nós muitas vezes pensamos assim: ah, mas se eu tenho dor é porque eu pequei. Mas que palavra pesada. Que palavra que remonta aos nossos dias das igrejas tradicionais. E eu fui buscar a etimologia da palavra pecado, que vem do hebraico. E pecado em hebraico quer dizer desviar da rota. E olha a proposta espírita: se eu desvio da rota, vem a dor, vem a aflição e me coloca na rota novamente. Sob os auspícios de uma doutrina consoladora chamada Espiritismo. Então, que felicidade é para cada um de nós acordarmos cedo. Não tão cedo assim, porque 10 horas, tem muita gente que já está trabalhando, já está fazendo suas atividades há muito tempo, e vir para a casa espírita, esquecer um pouco das dificuldades, ou lembrar das dificuldades da seguinte forma: se não fossem elas, eu não testemunharia minha fidelidade a Jesus. Se não fossem elas, eu não retornaria ao caminho do acerto. Se não fossem elas, eu não me burilaria. Porque o Espiritismo, o Cristo Consolador, o Consolador prometido, não veio tirar a dor da nossa vida, mas veio tirar o desespero, porque ele nos esclarece sobre cada uma das coisas que nos acontecem. E as aflições dessa vida, elas podem ser de 4 possibilidades. E nós vamos falar dessas 4 possibilidades. E depois fechar com o Cristo nos ajudando nessas 4 possibilidades. A primeira possibilidade das aflições é aflições de natureza física, orgânica. Porque eu me lembro, acho que todo mundo já sabe aqui, de onde eu sou originário, de Itaperuna. Já falei isso aqui várias vezes. Porque coruja que não gosta do toco, diz o brocardo popular: pau nela. Nós amamos a nossa cidade. E eu, quando era um menino lá em Itaperuna, magro, não tinha muitos recursos materiais, eu adorava festa de casamento. Mas não é para assistir nem a preleção do padre, nem a preleção do pastor. Na época eu ainda não era espírita. É porque festa de casamento era o acontecimento na cidade. E depois tinha almoços, que eram as coisas mais fabulosas. E eu gostava porque os casamentos tinham pernil e salpicão. Eu já ficava sonhando com aquilo. No dia da festa do casamento: olha, mãe, hoje eu não quero nem café da manhã. E ficava na igreja: quando que esse padre vai acabar essa preleção? E eu ia e comia. Comia pernil, comia salpicão, e depois, quando já estava aqui,
eu resolvia inteirar até aqui com os docinhos. Chapéu de Napoleão, brigadeiro, e eu já chegava em casa assim meio esverdeado. E a minha mãe olhava para mim e dizia, comeu demais. Vocês se lembram de uma coisa chamada Atalaia Jurubeba? Aquilo é amargo. Chá de boldo perto daquilo é um elixir. Comeu demais, meu filho? Comi, mamãe. Atalaia em você. E aquilo foi um mecanismo redentor na minha vida, porque eu comia demais, começava a vomitar, Atalaia Jurubeba, até que eu aprendi a comer menos. Até que eu aprendi que muito pernil, muita gordura, e aprendi amor e geração. Então, agradeçamos a dor. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo que a dor é uma bênção que Jesus manda aos seus eleitos. E a gente entende essa proposta. Mas, nos dias de hoje, como as pessoas bebem. E eu não estou querendo fazer qualquer crítica aos companheiros que bebem. Mas eu aprendi com o meu pai, uma pessoa que teve muitas dificuldades com a bebida. E ele começou a beber aos 24 anos. E ele dizia assim para mim, meu filho, sabe por que eu comecei a beber? Eu tinha fobia social. Eu não conseguia atender telefone. Quando alguém batia a porta da minha casa, eu escondia debaixo da mesa. E sabe como é que eu cheguei à sua mãe? Eu não conseguia, eu tinha vergonha. Eu só consegui depois de dar o primeiro gole na bebida. Pai, E como foi depois? Eu me tornei alcoólatra. E hoje ele já está há 16 anos nos Alcoólicos Anônimos. E por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas não se dão conta de que o uso dos vícios, o uso dessas muletas que nós muitas vezes utilizamos na sociedade, causam-nos dores, para que nós possamos volver ao caminho do acerto. São aflições geradas por imperfeições. Todas as vezes que utilizarmos qualquer tipo de amuleto, de muleta, de algo para poder ganhar um objetivo, vai vir uma dor, uma aflição para poder nos corrigir o rumo. Então as aflições podem ser de natureza orgânica. Se eu como demais, vêm os problemas do estômago, do intestino. Se eu bebo demais, eu posso me tornar um alcoólatra, eu posso me tornar um dependente, prejudicar o meu fígado. Mas as aflições podem ser de natureza emocional ou psíquica. Querem um exemplo? Como hoje nós sofremos pelo nosso temperamento. Pessoas de temperamento bilioso, pessoas de temperamento agressivo, pessoas que tudo querem resolver na violência. Do tipo assim, olha, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Quem age assim hoje no Rio de Janeiro, alguém de frente tira de uma arma, pá, acabou. São aflições geradas pela nossa imprevidência. São aflições geradas pela nossa forma tortuosa de agir na vida. Isso quando esse caráter bilioso nosso não gera uma gastrite, não gera uma úlcera ou qualquer outra forma de problema do trato gastrointestinal. Mas existem outras problemáticas de nível mental, psíquico, por exemplo. A ciência fez uma estatística que nós devemos ter de 50 a 70 mil pensamentos por dia. E eu faço uma pergunta para vocês. Quantos desses pensamentos são de natureza elevada? Quantas vezes durante o dia nós estamos pensando coisas nobres, coisas belas? E a mesma ciência fez a estatística. 90% desses pensamentos não são de natureza elevada. Porque nós pensamos em problemas. Nós falamos em problemas. Quando nos juntamos a uma outra pessoa, muitas vezes é para reclamar da vida, para reclamar das pessoas, para reclamar das coisas que nos acontecem. É ou não é verdade?
Nossos papos giram pela violência das cidades, pelos problemas políticos, pela falta de segurança. É como se tivéssemos atrapalhando ou adoecendo o nosso corpo pelas vibrações da mente. São aflições geradas pela nossa forma tortuosa de pensar. Mas existe um terceiro bloco de aflições, que são as aflições de natureza intelectual. Porque hoje em dia, nós não gostamos de estudar. Nós não gostamos mais de ler. Às vezes nós perguntamos para uma pessoa assim, tem lido? Não, não dá tempo. Porque quando eu chego em casa, eu vou abrir o Facebook, eu vou abrir o Instagram, eu vou olhar o meu WhatsApp. E eu tenho grupos no WhatsApp com 1000 mensagens no final do dia. E a pessoa não lê mais. A pessoa não tem tempo para estudar mais. A pessoa não procura leituras nobres. Fulano, você está lendo algum livro? Eu estou lendo um livro formidável. Qual livro? 50 Tons de Cinza. Nada contra a leitura desse livro. Tudo que nós lemos enriquece o nosso vocabulário. Mas pensemos nas cenas que são forjadas na nossa mente com a leitura desse livro. Principalmente se lemos esse livro antes de adormecer. E as obras espíritas, temos tido tempo para ler? Eu gosto muito de ser uma pessoa no mundo. E faço um trabalho com a mocidade espírita da minha casa. E de vez em quando eu encosto nos jovens para saber o que eles estão fazendo. E hoje a moda é ver séries. E os jovens, quem não vê séries não está no mundo, porque eles só conversam sobre séries. E um dia eu perguntei para eles assim, que série vocês estão vendo? E eles me responderam assim, GOT. E eu, GOT? Eu não disse que não sabia, porque senão ia aparecer alguém de 60, 70 anos. Eu fui ao banheiro, fui tomar uma água, abri o Google, botei GOT. Lá estava assim, Game of Thrones. Eu vou assistir esse final de semana. Na semana que vem eu vou fazer uma resenha para os jovens do Game of Thrones. Fui assistir de noite. Era mais ou menos umas 11 horas da noite. E abri. Era corte de cabeça, era espada, era gente morrendo. Meus amigos, quando eu fui dormir, eu fechei o olho e continuou. Cabeça para um lado, corpo no outro, espada enfiando. Podemos assistir às séries. A doutrina espírita, ela não é proibitiva e igualmente não é permissiva. Ela apenas é reflexiva. O quanto de conteúdo nobre estamos colocando para dentro de nós mesmos. Porque isso diz das nossas aflições que sucederão. E o último grau das nossas aflições são as aflições de natureza espiritual. Estamos orando nos dias de hoje? Estamos nos vinculando a Deus, aos bons espíritos? Rafael, quando eu vou orar antes de dormir, eu começo. E quando eu começo, Pai nosso que estais no céu, santificado, eu sou levado por André Luiz para o plano espiritual. Só se for o André Luiz da Silva. Porque não é o da série no mundo espiritual, porque quando nós dormimos, nós não completamos a nossa oração. Não estamos encontrando tempo para Deus mais, para a espiritualidade. Estamos fazendo o nosso culto do Evangelho no lar, e depois reclamamos das obsessões. E depois reclamamos da falta de resistência diante as mais variadas problemáticas. Só existem as aflições porque existem em nós as imperfeições. E porque nós não buscamos os mecanismos de nos ajustar, de buscar esse Cristo Consolador. Diz Samuel Hahnemann, o fundador da escola homeopática, que a doença original, a aflição original, ela decorre do afastamento de Deus. Quanto mais nos afastamos de Deus, mais nos tornamos pessoas ranzinzas,
pessoas angustiadas, pessoas problemáticas, pessoas com dificuldades. Porque a falta de Deus na nossa vida vai nos deixando maleáveis. Daí então, é preciso nos entregar a esse Cristo que consola. Porque Ele não nos tirará os problemas, mas Ele nos esclarecerá sobre a melhor forma de facear os problemas, com estoicismo, com coragem e, sobretudo, com fé. Lembrando daquele dia, conforme narrado por Lucas, capítulo 8, versículos 43 a 48, de uma mulher que há 12 anos ela sangrava. Estamos acabando. Tem 3 minutos. E ela pensou assim: se eu encontrar com Jesus de Nazaré, o meu sangue há de estancar. Muitos pensam que aquele sangramento era decorrente do aparelho reprodutor feminino, mas era decorrente de um processo de hemorroida. E como aquilo doía. E ela, indo até Jesus, toca a ponta do vestido dele. E Jesus vira-se para Simão Pedro e pergunta: Simão, quem me tocou? E Simão, que era um tanto quanto irascível, diz: Mestre, todos estão te tocando. Todos vêm ao seu encontro. E você me pergunta quem te tocou, Simão. Eu senti de mim saindo uma virtude. E naquele instante a multidão se abriu. Ele foi até a mulher hemorrágica e ela disse: fui eu, Senhor. Eu te toquei porque uma aflição tomava conta da minha vida. E eu vim ao seu encontro tentando combater em mim a imperfeição e me entregar a ti para corrigir os meus passos. E Jesus lhe respondeu: minha filha, a tua fé te curou. Tenhamos então fé nesse Cristo Consolador. Tenhamos então fé nessa doutrina que hoje é a luz dos nossos passos, que não há de tirar os nossos problemas, mas que há de nos dar o esclarecimento para facear a cada um desses problemas, que nos traz o Cristo como sendo um grande amigo das nossas vidas, como a nossa companheira que leu a página inicial e que há de ficar conosco todos os dias. Essa é a promessa de Jesus. E como Ele há de ficar conosco todos os dias, nós terminamos com um soneto de Alta de Souza, chamada Jesus Contigo, que poderia igualmente ser chamado Jesus Todos os Dias. Quando Alta de Souza diz assim: se tens fé, não te aflija a noite escura, ao coração que a lágrima domina, Ele estende amoroso a mão divina e abre as portas da paz risonha e pura. Alivia a aspereza da amargura e sobre as trevas de miséria e de ruína acende nova estrela matutina na esperança sublime que perdura. Se há crença viva te dirige os passos, sob a carícia de celestes braços encontrarás o pão, a luz, o abrigo. Ama a cruz que te ampara e regenera, e envolvendo-te em santa primavera, o Mestre amado seguirá contigo. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele acompanhe as tarefas dessa casa, e que Ele permaneça do alto, ao nosso lado, como um amigo que nos consola, que nos esclarece e que nos dá a sua imorredora paz. Que assim seja. Já fiz.